bem, boa noite. Escolhemos uma obra para estar dialogando com a conjuntura do Brasil, né? Segunda metade do século XIX, a obra do Sidney Charloun, Visões da Liberdade, né? Esse livro ele busca compreender, né, o significado da liberdade para os escravos. E basicamente a proposta de pesquisa do Sidney, né, ele analisa os processos criminais de alforria dos escravos, e dentro desse campo ele trabalha muito com a interpretação, né? A interpretação dos diferentes sujeitos históricos, né? Como os escravos livres, né, do Rio de Janeiro, eles conseguiam entender o que era a escravidão e a liberdade, né, dentro desse campo de dualidade. E a gente analisa que na presente obra a gente observa bastante essas visões e percepções, né? No primeiro capítulo, o autor ele aborda muito a problemática das percepções e da própria atitude dos próprios escravos, né? Diante das situações de transferência da sua propriedade, né? Que eles jamais queriam sair da corte do Rio de Janeiro e sair para uma fazenda de café, pois lá eles viam grandes prejuízos, né, de não conseguir a alforria, o trabalho seria muito mais pesado. Então, no primeiro capítulo, o autor aborda muito essa questão, né, da atitude dos próprios escravos na situação de transferência da sua propriedade. Já no segundo, né, ele faz uma análise da ideologia da alforria, né, e suas transferências na corte do Rio de Janeiro nessa segunda metade do século XIX. Né, o que seria, né, principalmente as ações civis de liberdade. O capítulo ele defende muito a necessidade de uma reinterpretação, né, da lei de 28 de setembro de 1871. Essas conquistas que eles estavam conseguindo através da luta, do direito da alforria, né, da lei do ventre livre, e aí ele relaciona na questão da relação com o pecúlio, do escravo conseguir, né, ajuntar um capital e conseguir o seu próprio pecúlio e comprar, né? E além do segundo capítulo, ele traz bastante a questão da série dos direitos que foram conquistados, né, que foram adquiridos através das lutas. Já no terceiro capítulo, né, ele traz muita questão da luta, dessa história dos escravos libertos, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele aborda, né, ele deixa no último capítulo como tema central a própria cidade negra, né? Essa cidade como possuidora de uma cultura negra, como possuidora de sua identidade, né? Os movimentos culturais, a sua própria identidade ficava transposta nessa cidade negra. E a partir daí, né, o Charloun chama muito a atenção na questão da fúria, né, desses primeiros administradores monarcas, na questão de ver essa cidade como um monumento, que estavam ali como uma percepção da própria cultura negra. E daí a gente observa a questão, né, do expulsamento, das demolições dos cortiços, da perseguição dessas lutas, a exemplo a própria capoeira, né? A gente observa essa questão. E o que a gente pode estar analisando dentro dessa conjuntura, né, do Brasil, desse processo de abolição, é justamente a diferença, né, a disparidade do trato dos escravos se comparando ao século XVI e XVII. E aí a gente vê uma nova visão, né, uma nova concepção desse escravo da metade do século XIX, né? Como que a necessidade de liberdade, a oportunidade de liberdade é diferenciada, né? Se comparada a outras sociedades escravistas. A gente não observava, né, tanto essa oportunidade de liberdade. E aí a gente, né, acaba desconstruindo alguns conceitos. Bem, é isso, né? E fica a dica para vocês lerem o livro Visões da Liberdade, e a partir daí a gente pode estar dialogando com tantas temáticas.